Murilo Santos, baixista do Barão Vermelho, é sobre o começo, meio e fim da história que envolveu as drogas. Tendo uma visão mais ampla hoje em dia, que eu estou, na verdade, há 4 anos, eu parei com tudo, com álcool, né, que eu considero droga também, e as drogas em geral, maconha, cocaína e tal, que eu tive um começo glamuroso, curioso, né, como todo mundo, todo jovem, e ao longo da trajetória, da minha trajetória, que eu acho que isso acontece com muita gente, a gente não vai se percebendo, e durante um tempo você, de uso libertário, tinha a função da droga, até do álcool, da coisa de tirar a timidez, ou da coisa de ser agregador em turma e tal. Na verdade, quando a vida vai tomando uma certa trajetória, você acaba, cada um vai para um lado, né, de uma certa maneira, e alguns têm a tendência ou até a ignorância de saber que isso é uma doença, a dependência química, o alcoolismo e tal. E aí, no meu caso, eu fui com uma vertente, né, que por um certo tempo o uso contínuo de álcool e drogas vai criando e vai se transformando. Então chegou uma hora que, em vez de ser libertário e amoroso, para mim se tornou aprisionador e limitador. Então eu passei por essas vertentes, eu acho, do uso de substâncias, né, de álcool, drogas e tal, que se tornou, no meu caso, se tornou uma doença chamada dependência química, onde eu não sabia nem que isso existia. Então eu acho que o uso constante, ao longo do tempo, ele determina talvez a direção dessa doença, né? Ele determina, na verdade, uma construção dessa doença. Como a diabetes é uma doença, como as doenças cardíacas também, tem gente que tem propensão e tal. A dependência química, ela também se transforma com o uso constante. Isso eu não sabia quando eu era pequeno. Quando eu comecei a beber, na verdade, aos 14 anos eu devo ter tomado meu primeiro chopp, sei lá, aos 13, não me lembro. Mas era uma coisa corriqueira, normal, com os amigos e tal. Aos 14 anos eu experimentei o primeiro baseado. E só fui fumar um tempo depois, quer dizer. Então não me pegou de cara, assim. Aos 19 eu experimentei cocaína. Quer dizer, eu conheço hoje em dia gente que aos 19 já está destruído. Porque hoje em dia as drogas tomaram uma proporção avassaladora e muito mais cedo. As pessoas começam a beber, às vezes, com 12, 11 anos, às vezes. Eu, quando eu parei numa clínica chamada Centro Vida, no Centro Teresa, que não é internação, não precisei ser internado nem nada, mas eu fui procurar ajuda e me tornei coordenador dessa clínica com 10 meses de abstinência. Coordenei durante 3 anos reuniões lá. Hoje em dia eu também não coordeno mais, porque a gente tem um rodízio de coordenadores. Então eu meio que fui vendo a minha história depois que eu parei, onde começou, é uma clínica que foi assistência terapêutica, onde é que foi o foco ali, que a coisa começou a mudar. Até dos 14 aos 20, dos 14 aos 24, 25, talvez o uso estivesse sendo normal, assim, na minha cabeça. Depois de uma certa época, eu vi que eu não conseguia sair. E a coisa era constante, porque também o meu estilo de vida permitia isso e tal. Não tinha um trabalho fixo, que tivesse que acordar 8 horas da manhã e tal. Isso talvez fosse ao meu favor na época, e depois foi contra mim, porque eu, na verdade, não perdi nada. Num certo momento eu achava que eu não estava perdendo nada. Então, assim, casei, tive filho. Minha abstinência, eu tive um outro filho, que agora, da mesma família, quer dizer, eu não perdi meu casamento. Emendei trabalhos com o João Penck de Miquins a mestrados, com o Léo Jaime em 86, comecei a tocar com o Lobão em 88. Fui até 91, 92 tocando com o Lobão. Aí o Barão Vermelho me chamou para entrar na banda em 92. Toquei com o Barão, sou do Barão até então, já há 18 anos. No meio disso o Barão teve uma parada, eu toquei com o Kid Abelha, toquei com a Blitz, quer dizer, hipoteticamente, a minha vida, se eu fosse falar dessa maneira, ela estaria sendo normal. Porque eu toquei com todas essas pessoas, sempre foi bacana.
sempre foi legal porque o meu meio propiciou, de uma certa maneira, uma certa liberdade, entre aspas, de horários ou de rotina e tal. Mas na realidade, dentro da cabeça, o que acontecia não era isso. O que acontecia é que gerou também uma acomodação, o fato de ter esses trabalhos seguidamente emendados, quer dizer, acomodação entre aspas também, mas assim, eu queria construir um trabalho solo, as pessoas não sabiam que eu cantava, que eu tocava violão e tal, eu sempre fui como baixista. E essa coisa, quando eu quis traçar uma trajetória, a droga virou um empecilho, porque a rotina das festas ou de situações em que se apresentavam pessoas que, os amigos, as amizades já ficaram muito permeadas em torno de sair, de beber, de cheirar, de fumar, e sempre ambientes ou lugares ou pessoas que também estavam com essa mesma rotina. Então na hora que eu quis sair, eu não conseguia sozinho. Era pago para entrar e resto para sair. Então eu tive que me reciclar, me redefinir como ser humano, traçar uma nova trajetória, não andar com as pessoas que estavam nessa ainda, porque senão eu não ia conseguir. E aí, pedindo ajuda num centro de tratamento, eu pude me ressignificar como ser humano para poder saber onde é que foi o X da questão, onde é que aquilo começou a pegar. E aí eu comecei a analisar várias coisas, como por exemplo, na infância, até os 10 anos, a timidez, depois realmente a coisa de você querer ser igual às pessoas que estão naquela hora te falando, não, pô, fuma aí, cara, bebe aí, e você é uma falta de posicionamento na época, como pré-adolescente, como adolescente mesmo, você acaba não sabendo como dizer não. Foi sendo muito constante. Então, não saber dizer não virou assim, ó, para fazer parte dessa turma você tem que beber, tem que fumar, mais tarde tem que cheirar. Hoje em dia eu vejo pessoas, crianças, aos 18 anos já tendo que fazer um tratamento desse, por exemplo, porque tem o êxtase, tem o crack, misturou tudo e a cocaína vem mais rápido na vida da pessoa. Então a cocaína e a bebida, elas têm uma ligação muito grande. Foi onde eu fui pego. Ali foi onde eu fui pego. A maconha abriu a porta para isso, realmente. Por isso que eu não deixo de falar da maconha, porque durante muitos anos foi uma coisa tranquila, mas depois não foi mais tranquilo. E quando não foi mais tranquilo, não deu para saber qual foi a linha divisória do gramado, aonde que deixou de ser tranquilo, porque o meu trabalho continuava girando, entrava dinheiro, eu casei, tive filho e achava que estava tudo legal e tal. Na hora que eu parei mesmo de usar, é que eu fui ver o quanto eu estava sendo infeliz naquela época, porque até então eu não sabia disso. Aí quando eu parei, me vi de cima, que eu tracei meus 2 discos solos, que eu comecei a traçar minha nova trajetória de vida, onde eu me posicionei realmente sobre isso, onde eu falei assim, bom, eu parei, por favor, entendam que a partir dessa fase agora, não é questão de ser legal ou não legal, simplesmente eu não quero, não posso, e preciso traçar minha nova vida em cima disso, porque durante muito tempo funcionei assim. Então eu tenho que, agora que eu terei que parar de beber, eu vou ter que entender como é que é viver de uma outra maneira e traçar uma nova vida mesmo. Então, eu tinha deixado de fazer esporte, eu fui bicampeão carioca de squash, eu sempre joguei futebol pra caramba, eu sempre peguei onda, fui surfista e tal, e ali eu tive que, eu abdiquei disso em um certo momento. Tudo isso em função da continuidade, cara, e além disso tudo, assim, além da coisa abstrata e da coisa da tristeza, da falta de liberdade, assim, existe a perda concreta com isso tudo, né? Eu perdi muito amigo que morreu mesmo, que eu levei lá, ajudei a botar o lençol na sala, levei para o enterro, perdi pessoas significativas por conta da droga mesmo, por conta do álcool, da mistura que isso fez, a combustão que isso fez dentro da cabeça e dentro da química da pessoa, que não suportou e morreu mesmo. E assim como eu mesmo tive princípios de overdose no avião, uma vez viajando com o Barão, era uma hipoglicemia, né? O médico a bordo falou, mas isso eu poderia não estar aqui para contar essa história, como tem amigos meus que não estão.
Isso é uma coisa assim que eu acho que as pessoas têm que saber que, para não ficar muito no abstrato, assim, a perda disso tudo, ela pode ser com a vida mesmo. Uma vez perdida, a vida não volta, né? Então, cuidado nessa hora. Muita calma nessa hora. Isso aí.